E aí, você já se recompôs depois da leitura de Lamentações? Forte, né? Pois é, agora nós vamos entrar no livro de Ezequiel. E ele é um dos profetas também chamados de profetas maiores, porque a extensão do seu livro é maior do que daqueles 12 profetas chamados de menores, né? Então nós já lemos Isaías, Jeremias e agora Ezequiel. Ainda vai faltar Daniel, que é também considerado um dos profetas maiores aí. Como nós não estamos estudando em ordem cronológica, lendo em ordem cronológica, é importante a gente situar aí o pano de fundo histórico para você entender o contexto em que Ezequiel está trazendo as suas profecias. Então vamos lá. Nós vamos chamar Ezequiel de o profeta das visões espetaculares, porque a sua profecia é cheia de visões da glória de Deus. Ele fica inclusive numa situação até fisicamente bem abalada quando ele vê a glória de Deus. Agora, onde é que ele trabalha? O pano de fundo histórico dele é o seguinte: Ezequiel profetiza na Babilônia. Ele é levado na segunda invasão. Houve 3 invasões da Babilônia até a queda final que a gente viu lá em 586 a.C., que Jeremias escreveu. Portanto, você percebe que Ezequiel está profetizando antes da queda. Ele foi levado na segunda invasão, houve 3, né? Uma em 605, na qual Daniel foi levado, uma em 597, na qual Ezequiel é levado, e depois a queda final em 586. Então, ele está lá alguns anos antes do que aconteceu em Lamentações, que está descrito em Lamentações e no finzinho de Jeremias. É interessante que durante 7 anos ele profetiza até que a invasão final aconteça, e nesse tempo ele fica mudo. Deus trava a língua dele, ele só consegue falar na hora que vem um oráculo, então ele dá a mensagem, e ele só é totalmente liberto da sua mudez quando Jerusalém é tomada finalmente pelos babilônios em 586 a.C. Outra coisa bem interessante, assim, bem forte na história dele, é que ele perde a sua esposa, a mulher dele morre durante o seu ministério, e ele é inclusive proibido de prantear pela sua mulher, porque até a própria morte da sua esposa é um sinal do que está para acontecer com o povo. Então são detalhes aí do contexto histórico em que Ezequiel profetiza. Agora vamos pensar na divisão do livro. É um livro bem difícil de ser entendido por causa dessas visões, profecias. Há um pedaço do livro que fala da época que estava para acontecer e muita coisa que fala sobre um tempo que ainda não chegou, né? Algumas coisas que ainda não aconteceram, até hoje inclusive. Então vamos fazer uma divisão aqui. Mais uma vez eu contei com a participação e ajuda do pastor Anderson Zen para essa divisão. Vamos dividir em 2 partes. A primeira parte, Deus trará o fim, capítulos 1 a 32. As profecias do que estava para acontecer, inclusive nos 7 anos seguintes, até a queda de Jerusalém, e outras coisas que aconteceriam com as nações. Deus traria o fim sobre Jerusalém, capítulos 1 a 24. Depois um castigo sobre as nações, capítulos 25 a 32, mais ou menos como Isaías também tinha feito. E aí, no capítulo final, nos capítulos finais, Deus fará um novo começo. São promessas de restauração, especialmente para Israel, falando sobre o reino futuro, para aqueles que são milenaristas, né? O reino futuro do Messias, as condições desse reino, o novo templo e tal. Então, dividindo em 2 partes assim, não é que isso vai facilitar tanto assim a nossa compreensão do livro, mas para você entender, capítulos 1 a 32, o fim prenunciado, capítulos 33 a 48, a restauração prenunciada, né? Podemos dividir também assim, né? Na primeira parte, quando está falando das nações e do castigo contra Israel, você vai vendo aí o seu poder trazendo o fim para Jerusalém, né, para os falsos profetas, para os falsos pastores e para os povos inimigos. Depois, na segunda parte, o seu poder restaurando um povo que está praticamente destruído, desolado, e fazendo novas todas as coisas. E esse segundo período aí, essa segunda parte, não falava apenas de coisas relativas ao retorno de Israel da Babilônia, ou depois, quando já estivessem debaixo dos medo-persas, mas fala de coisas que ainda não aconteceram, portanto, a restauração de Israel como o povo de Deus no mundo. Então, outra maneira de você entender ou perceber esses 2 períodos aí, né? Na primeira parte, o Senhor se retira do templo. A glória do Senhor é vista se retirando do templo lá em Jerusalém por causa do pecado, as abominações. Tem um episódio muito curioso no capítulo 8, né? Em que Deus pega assim numa visão o Ezequiel pelo cabelo
né? Pelo menos isso mostra que Ezequiel não era careca, né? Pega ele pelo cabelo assim e leva ele até no templo, manda ele cavar um buraco lá no templo e ele entra lá nessa visão e vê todas as abominações, tinha ídolos sendo adorados, imagens dentro do templo de Jerusalém. Então a glória de Deus se afasta do templo porque ele não podia estar ali. Mas na segunda parte, no novo templo, que é descrito lá na segunda parte, o Senhor estará ali, ou o Senhor está ali, é uma expressão que toda hora aparece. Ou seja, na primeira parte é o juízo, Deus se retirando, na segunda parte é a restauração, Deus retornando ao templo. É bem interessante você ter essas ideias inicialmente. Eu volto a insistir, Ezequiel é um dos livros, pelo menos para mim, mais difíceis de toda a Bíblia. Não é muito fácil compreender, mas pelo menos tendo essas informações iniciais, você poderá se situar, você não vai voar às cegas aí por esse livro. Então vamos lá, vamos ler Ezequiel, um livro, um baita de um livro, literalmente é grande, é difícil, mas vai valer a pena. Aceite o desafio e como você está em dia e chegou até aqui, certamente você vai aprender bastante coisa e certamente Deus vai manifestar algum aspecto da sua glória, da sua majestade, do seu poder descrito nesse livro para a sua vida também. Vamos lá?